Olá, pessoal. Retornando, havia caído a internet aqui, então houve um probleminha durante a gravação. Estou utilizando o Google Meet para fazer as nossas aulas. Então, vamos retornar aqui. A gente finalizou aqui quando estávamos falando sobre o DNS, retornando ao DNS, né? Falamos sobre o ping um pouco. O DNS é o protocolo para resolução de nomes e domínios. Só para recapitular no vídeo anterior, ele vai transformar o domínio em endereços IPs e também transformar o endereço IP em domínio. O ping, por sua vez, ele é utilizado para a gente fazer a verificação se um serviço está ou não disponível na internet. Aí eu iria iniciar a apresentação aqui do terminal, que era para mostrar foi quando caiu a internet. Então vamos, só para mim fazer uma simulação sobre o ping e apresentar juntamente uma opção sobre o DNS, né? Quando a gente não sabe qual é o endereço IP de um servidor, a gente pode descobrir esse endereço IP realizando um ping naquele servidor, né? Nesse caso, ping ifto.edu.br. Não está associado com o nome. Minha internet já caiu de novo. Não, não caiu a internet. Faltava o www. Então, pessoal, quando eu digito ping www.ifto.edu.br, ele começa a mandar requisições para o servidor do IFTO para verificar se a minha máquina e a máquina do servidor do IFTO pode estabelecer uma comunicação. Nesse caso aqui, ó, o portal do IFTO, ele me retorna, neste caso eu coloquei www, mas ele redireciona para um endereço, para um domínio registrado, um subdomínio com o nome portal.ifto.edu.br. É por isso que quando eu coloquei só ifto.edu.br, ele diz que não há um endereço associado com o nome. Isso é utilizado para evitar tentativas de ataque no domínio principal do servidor, né? Então, eles utilizam, aqui nesse caso, está sendo utilizado subdomínios, que é um nome, ponto, antes do servidor, do serviço principal, do domínio principal. A gente verifica aqui, ó, que o endereço IP do IFTO, esse é o endereço público, é 177.6.255.163. Esse é o endereço IP público do IFTO. Então, quando eu utilizo um ping, eu poderia agora simplesmente digitar um ping, ao invés de eu digitar no IFTO, eu poderia digitar nesse endereço IP, e ele também iria me dar o mesmo retorno, porque ele iria confirmar que aquele endereço IP está disponível na internet. Mas, para facilitar o entendimento sobre endereços IP e sobre o protocolo ping, o ping ele é utilizado para você verificar que se um serviço está ou não ativo, e o DNS, que foi o último protocolo comentado, ele é utilizado para poder fazer a conversão entre nomes e domínios. Quando eu digito aqui, ó, ping www.ifto.edu.br, o DNS transforma para esse endereço aqui, para que a máquina entenda que eu estou querendo me comunicar com aquele servidor específico que tem esse endereço IP. Então, eles se comunicam, me retorna, e quando eu estou utilizando alguma aplicação da camada de aplicação de fato, utilizando o HTTP, HTTPS, algum site em específico, ele me retorna de forma que eu, na condição de usuário final, consiga entender, né? Ao invés de me retornar apenas os octetos do endereçamento IP. Vamos retornar aqui para a apresentação. Então, pessoal, além da camada de aplicação, nós temos a camada de transporte. Ela é responsável pela transferência de dados de computador para o computador, hospedeiro para hospedeiro, uma comunicação fim a fim, sai de um computador com destino a um outro computador especificamente. E os protocolos utilizados nesta camada é o protocolo TCP, UDP, RTP, SCTP e DCCP. Os mais comuns e mais que a gente tem mais contato na academia são os protocolos TCP e o protocolo UDP, juntamente com o protocolo IP, que é trabalhado na camada de rede. Pessoal, a camada de rede, por sua vez, ela trabalha com o roteamento dos pacotes, roteamento de datagramas da origem até o destino, ou seja, ela determina qual o caminho
que cada pacote, ao sair da minha máquina, vai percorrer para chegar ao seu destino. Por exemplo, quando eu mando uma solicitação, essa solicitação de ping que eu realizei no servidor do IFTO, a camada de rede ela é responsável por direcionar o caminho. Ou seja, ele vai sair do meu roteador local, vai até o roteador da empresa que fornece a internet para mim. Do roteador dessa empresa, ele vai até o roteador da empresa principal que está fornecendo internet para a minha empresa, para a empresa que eu estou contratando, e assim sucessivamente, até chegar no servidor de requisição, que nesse caso é o servidor do IFTO. Né? Tem a camada de enlace, responsável pela transferência de dados entre os elementos vizinhos da camada de rede, ou seja, ele trabalha especialmente com os protocolos PPP, Ethernet, o protocolo de Wi-Fi, o 802.11, os protocolos de comunicação sem fio também de Bluetooth, FDDI, a comunicação também Talking-Heim, que nós vimos lá do tipo de rede que era utilizado a comunicação do tipo, a topologia de rede do tipo anel, os switches e os frame relay, né, que são equipamentos disponíveis para a comunicação dentro de uma rede de computadores. No decorrer do slide tem a descrição sobre cada protocolo desse, está falando qual é a sua funcionalidade. A gente não vai aprofundar muito, porque vai ter a opção de vocês lerem e depois postarem alguma dúvida, algum comentário que tiverem com relação a eles. A camada física, ela trabalha diretamente com os bits nos canais, ou seja, com a parte elétrica, eletrônica, a parte eletrônica, bit a bit na comunicação. A gente trabalha especificamente com a parte de cabos na camada física. E dentre elas tem a comunicação que acontece dentro dos modems e os protocolos RSDIS, RS-232, o EIA-422, o RS-499, Bluetooth, USB. As especificações de cada protocolo desse está na sequência dos slides, né? A gente vai estar vendo agora sobre algumas funcionalidades. Pessoal, aqui nós temos as funcionalidades, a descrição, ou, na verdade, a definição sobre o que é cada protocolo. Eu já comentei um pouco anteriormente, na videoaula anterior, antes de dar um problema de conexão, sobre o HTTP, sobre o SMTP, o FTP, o SSH, sobre o que é esse protocolo e como é a funcionalidade deles. Aqui só está a definição de cada um. Aqui à frente está dos demais protocolos, o RTP, eu não tinha comentado, mas o Real Time Protocol. Um protocolo de redes utilizado em aplicação de tempo real, como, por exemplo, a entrega de áudio ponto a ponto, como voz sobre IP, ou seja, a entrega de áudio ponto a ponto, a gente lembra lá na topologia estrela sobre a comunicação que acontece na topologia estrela, em que um dispositivo está ligado diretamente a outro dispositivo, um ponto ao outro, sem que haja uma interconexão conforme acontece na topologia em barramento e na topologia em anel. Voz sobre IP é a tecnologia que está sendo utilizada para transmissão de voz, a telefonia utilizando endereços IPs para poder realizar as suas chamadas de áudio, né? Áudio, voz sobre IP, áudio, vídeo e etc. Então, aqui a gente tem vários protocolos e tem a descrição sobre eles. Vocês depois podem estar lendo esse slide, ele já está postado lá no ambiente virtual. O Telnet, o CISP, também nós já falamos. Sobre o CISP, não cheguei a comentar, mas seção Initiation Protocol. É um protocolo de aplicação que utiliza o modelo de requisição e resposta. Ele é semelhante ao protocolo que é utilizado na web. Ele é utilizado para iniciar sessões de comunicação em uma interação entre os dois utilizadores, entre os dois computadores, né? Ele é utilizado para estabelecer também chamadas de conferência através de redes de protocolo IP, assim como as chamadas que acontecem utilizando o Google Meet, né? Initiation, na verdade, eu havia pronunciado errado. Session Initiation Protocol. Temos o RDP, Remote Desktop Protocol, que é um protocolo multicanal que permite que um usuário se conecte a um outro computador, rodando um servidor específico da Microsoft. Pessoal, o RDP, ele é um protocolo de acesso remoto. Eu acredito que você já deve ter ouvido falar sobre o TeamViewer, VNC, sobre o próprio protocolo de SSH que nós comentamos anteriormente. Ele permite que você acesse uma máquina
remotamente, utilizando esse protocolo. Você precisa apenas ter o usuário e senha e o endereçamento IP daquela, ou um link de acesso que vai responder pelo endereço IP em um servidor, em um computador específico. Esse protocolo é específico da Microsoft, para você acessar serviços da Microsoft. Temos o IRC, Internet Relay Chat, é um protocolo de comunicação utilizado na internet. Ele é utilizado basicamente como bate-papo, troca de arquivos, permite conversa em grupo, privada. É um tipo de bate-papo, é um protocolo utilizado nos conhecidos bate-papos da internet, né? O SMTP, Simple Network Management Protocol, é um protocolo de gerência de redes. Pessoal, é um dos protocolos mais utilizados para gerenciamento de rede. Ele facilita o intercâmbio de informações entre os dois dispositivos na rede, utilizando tanto placas como comutadores, né? Switches, roteadores e etc. Ele possibilita aos administradores da rede gerenciar o desempenho da rede, encontrar e resolver eventuais problemas. Através do SNMP, é possível você identificar os problemas que estão acontecendo na rede, onde tem um congestionamento. Esse protocolo, ele, através de switches gerenciáveis e através de outros dispositivos gerenciáveis, como roteadores, eles permitem que você consiga localizar o ponto em que está havendo o conflito na sua rede, onde está tendo uma congestão, onde está tendo algum problema que está interferindo na comunicação da sua rede. É um dos protocolos bastante utilizado no gerenciamento de rede. O NNTP, Network New Transfer Protocol, é um protocolo da internet para grupos de discussões, da chamada Usenet, né? Ele é utilizado mais para leituras, notícias, ele habilita a recuperação de artigos armazenados em um banco de dados, e ele permite aos assinantes a opção de selecionar somente artigos nos quais eles têm interesse. É um protocolo específico para leituras, né? Você utiliza ele bastante com aplicativos de leituras voltados para notícias. Temos o POP, o MAP, o IMAP. O POP ele é voltado para a utilização de acesso remoto para e-mails, como nós já comentamos. O IMAP, o Internet Message Access Protocol, é o protocolo de gerenciamento de correio eletrônico, assim como o POP. No entanto, o POP ele te permite que você faça o download dos e-mails. O IMAP você acessa os e-mails através dos navegadores, né? Um protocolo, o IMAP é um protocolo de gerenciamento de correio eletrônico superior aos recursos do POP, protocolo que a maioria dos provedores oferece aos seus assinantes, né? O POP ele é utilizado muito por alguns provedores por possibilitar o download dos documentos e dos e-mails para que você acesse ele de forma offline no futuro. O BitTorrent, como nós comentamos, é um protocolo para download de arquivos, né? Ele é utilizado muito por website para compartilhamento de dados, compartilhamento de arquivos, de serviços, alguns serviços que vocês podem estar disponibilizando para download, né? O DNS e o ping, nós já comentamos, porque nós aprofundamos mais sobre o Domain Name Service, e Packet Internet Group, que é o ping, que é utilizado para testar a conectividade entre dois dispositivos, se eles estão funcionando ou não. E aí, introduzimos a camada de transporte. Na camada de transporte, pessoal, nós temos o protocolo TCP, acrônimo para o inglês Transmission Control Protocol, que significa Protocolo de Controle de Transmissão. Ele é complementado pelo protocolo da internet, sendo normalmente chamado de TCP/IP. O TCP, pessoal, ele provê confiabilidade, entrega na sequência correta e verificação de erro dos pacotes de dados entre os diferentes nós da rede. Como eu comentei na aula anterior, quando você ouvir falar sobre nós, você lembra de computadores, de host. Quando a gente falar a comunicação entre diferentes nós na rede, é a comunicação entre diferentes computadores na rede, para a chamada de aplicação, né, para a camada de aplicação. Então, ele faz esse intermédio. Pessoal, a gente finaliza essa aula aqui e vamos estar gravando uma nova videoaula sobre a camada de transporte. A gente vai estar trabalhando com o protocolo TCP e o protocolo DP, especificamente nessa camada, e o link da videoaula vai estar logo abaixo, beleza? Um forte abraço a vocês e não deixe de assistir a aula sobre camada de transporte. Abraço, pessoal. Deixa eu finalizar aqui a gravação.